Oi, Renata aqui. Bom, deixa eu começar esse vídeo com uma cena um pouco interessante, talvez seja meio familiar para você, então eu gostaria que você imaginasse o seguinte: você acorda, você pega o celular, aí você abre a conta do tu abre a conta do teu saldo bancário, e aí de repente você vê uma quantia enorme de dinheiro lá na tua conta bancária, um número grande, sabe? Só que pronto, o que você pensa primeiramente? Você fecha o aplicativo, ou então vem histórias na cabeça, tipo, talvez hackearam meu celular, talvez talvez tu fecha o aplicativo de novo, tu abre de novo para ter certeza que não tá sonhando, confere se a conta tá certa, confere se é o teu nome mesmo, aí tu pensa, não, isso não é possível. Isso deve ser algum erro do sistema. E na realidade é isso que a maioria das pessoas poderiam fazer, sabe? Mas algo que é super curioso é que eu acho que a minoria poderia fazer vir com esse ponto de vista, uau, nossa, uau, que bom que aconteceu, já está resolvido, já está pronto, meu Deus, muito obrigado. Mas não, né? A reação da pessoa geralmente é tipo, isso não pode ser pra mim, não, isso não é meu, eu tenho que resolver logo isso daí, eu tenho que logo entregar pra pessoa esse dinheiro, esse cara, né? Exatamente aqui que tá uma das maiores chaves da manifestação que quase ninguém percebe. Se você entende esse vídeo de como fazer circunstâncias sempre trabalharem pra você, bebê de luz, é libertador. Porque a questão nunca foi se algo pode acontecer, a questão é, você acredita que isso pode acontecer com você? Porque às vezes as pessoas, elas querem isso, querem aquilo, mas e se chegasse isso agora pra você? Aí você não se sente interessante o suficiente, não se sente boa o suficiente. Tem gente que tenta, né, que quer manifestar uma vida extraordinária, mas fica reagindo às circunstâncias como se fosse uma novela mexicana. Se a pessoa específica demora 2 horas para responder, pronto, já virou aquele episódio dramático. Acho que eu vou até colocar aquela musiquinha aqui, sabe? Da Rosa de Guadalupe. Vou colocar aqui aquela. Se você não sabe quem é a Rosa de Guadalupe, é a minissérie de novela mais dramática possível do México, sabe? Parece. Aí, quando o caso eles colocam bastante drama. Se você tem TikTok e quando coloca aquela musiquinha de a pessoa dramática, ela começa a sair rolando, sabe? Geralmente é isso que você faz, né? Pronto. Entra na temporada La vida é difícil. La vida é muito, muito, muito difícil. E o pior de tudo, o tiro no pé, pior de tudo é que tu tá fazendo isso, que não tá nem percebendo que tá fazendo isso. E acha que tá abafando, acha que tá arrasando ainda. Pessoa afirma, eu sou magnética, eu sou próspera, eu sou escolhida. Mas quando surge qualquer coisinha, faz um desespero, como é que é? Uma tempestade num copo d'água. Reage como se aquilo fosse a verdade final da história. É aí que muita gente trava, porque o próprio jogo da realidade é tipo assim, a pessoa tá fazendo isso sem perceber. Porque presta atenção no que eu vou falar aqui. Ouve isso com cuidado, com atenção. Aprende a escutar. Eu tô falando muito isso pra Olivia, porque às vezes eu falo as coisas pra ela e eu acabei de falar aquilo pra ela e ela tá fazendo a coisa completamente do que eu não pedi pra ela fazer. Então, tipo, aprende a escutar, que tu vai se dar bem na vida. Então, uma coisa que se for pra você tirar algo desse vídeo, a coisa que eu gostaria que você tirasse é: circunstância nenhuma tem um significado próprio. Nenhuma. A circunstância, se você
já está aqui por algum tempo, sabe que é neutro. Tudo que acontece aqui na 3D é neutro. O que dá significado para 3D, o que dá o significado para a circunstância é a interpretação que você coloca. É como se a realidade fosse um espelho esperando você decidir qual história ela vai refletir. Porque, por exemplo, duas pessoas, elas podem ter a mesma situação. Esqueci a palavra agora. Mas eu gosto sempre de, não é destrinchar, eu gosto sempre de falar isso com as minhas clientes em relação à percepção ou em relação a como nós damos esse significado, porque eu olho essa situação de um jeito, essa outra pessoa olha essa situação de um jeito. A pessoa ela pode olhar isso como prova de fracasso, a outra pessoa pode olhar isso como prova de que algo maior está se organizando para ela. Mas que significado você prefere dar usualmente às coisas que acontecem na sua vida? Geralmente é a novela mexicana, geralmente é o trauma e no drama, o quanto você não é viciado no trauma e no drama. O quanto as pessoas elas gostam de estar no trauma e no drama porque elas gostam de ter a atenção da família. Porque enquanto eu tiver uma vida normal, ninguém parece que me dá atenção, mas quando eu tenho esse trauma e o drama, parece que as pessoas colocam mais atenção na minha vida. E o que geralmente as pessoas fazem também, fazem muito. Ele é rico porque ele tem os pais. Rico, por isso que ele é rico. Gente, eu conheço filho de pessoas ricas que tá na pindaíba, tá? Literalmente. A questão não é dos pais serem ricos, tá? Às vezes as pessoas acham que é o destino da pessoa. Às vezes as pessoas acham que é karma. Às vezes as pessoas... somente para ter dinheiro tem que ser político. Qual o significado que tu tá dando? Então, aqui. Então deixa eu falar um exemplo simples, né? Tem duas pessoas enfiando o currículo para um trabalho. Uma pessoa recebe um não, aí ela pensa, tá vendo? Nada funciona para mim, eu já enviei. E primeiramente ela tá naquele estado de ser ocupando desespero total. Realmente eu preciso desse dinheiro. Eu preciso desse dinheiro. Aí ela fica naquele modo desesperador, aquele modo eu preciso. Quanto mais tu precisa, quanto mais tu quer, mais aquilo vai se afastando de ti, certo? E já uma outra pessoa, ela recebe um não, o que ela vai começar a pensar? Interessante, algo melhor tá vindo. Percebe? Mesmas circunstâncias, mas duas realidades completamente diferentes? Porque a circunstância não decide o final da história. Sabe? Quem decide é o estado em que você ocupa. Maria Mercedes. Quando tu decide, quando tu entende isso, o que acontece? Tu para de ficar lutando pro que tá acontecendo. Para de lutar pro que tá acontecendo. E aí o que você faz? Faz técnicas para não se sentir assim? E o que eu falo para você fazer? Eu falo para você entrar no modo observador, eu falo para você tratar as circunstâncias como uma adolescente com birra, sabe? Quando tu para de ficar lutando, eu não quero estar com essa emoção, não quero estar com essa emoção. Quanto mais tu não quer estar com aquela emoção, mais aquilo vai crescer. Mas quando tu entende que é tu que decide o estado que tu tá ocupando aqui, tu para de lutar com o que tá acontecendo aqui e usa tudo ao teu favor. E é exatamente isso que significa fazer qualquer circunstância trabalhar para você. Por exemplo, né? Alguém não responde a tua mensagem. Aí o que geralmente a pessoa já decide? O que geralmente a pessoa já coloca o significado ali? Como eu sempre gosto de falar, você pode mentir para mim? Pode. Você pode mentir para as outras pessoas? Também. Mas seja brutalmente honesto
com você. Porque quando alguém não responde a tua mensagem, tu já decide isso porque a pessoa tá pensando em você. Por que é difícil você pensar isso? Me explica. Por que é difícil você pensar antecipando o melhor? Aí quando algo atrasa, tu já decide que a realidade já está se reorganizando de forma ainda melhor para isso. Quando algo parece sair do controle, tu decide que é apenas a ponte de incidentes. Isso é somente a ponte de incidentes que está me levando para o lugar onde eu escolho estar. Geralmente é isso que eu faço. No início dá um tilt. No início a minha identidade antiga, resquícios, quer vir. Não tô falando que eu nunca falei que eu tô imune disso. Só que eu dou o significado. No início pode vir, nossa, tu não, vai vir pensamentos de que você fracassou, de que não deu certo, mas não. Isso é somente a ponte de incidentes. A circunstância não manda em você. Você manda no significado da circunstância. E quando você começa a viver assim, a tua atenção, ela deixa de ser refém da realidade e passa a ser criadora dela. Porque a atenção, querendo ou não, é o combustível da realidade. A atenção. Então aquilo que tu sustenta como verdade começa a ganhar forma. Se você acha que, sei lá, todo sagitariano é galinha, ou todo homem que é de peixes é piranha, ou que, sei lá, o que você acredita em relação aos signos, se você assume isso como verdade, então como que você vai querer algo diferente aqui na 3D? Que nem hoje é segunda, ontem eu levei a minha mãe e a minha filha na padaria brasileira, aí eu vi um carro que tava escrito tóxica, bem grande atrás, num Camaro preto e a letra em vermelho atrás, com todo orgulho. Tóxica, mas xingona. E aí depois a minha mãe não julga. Eu falei, aqui não tô julgando, mas é que a pessoa ela faz inconsciente um tipo de coisa dessa e depois não entende por que tá solteira, sabe? Não entende que, sabe? Aonde tu coloca a tua atenção, aquilo que tu sustenta como verdade, começa a se solidificar aqui na 3D. Só que a pessoa não entende isso e tá tudo bem, cada um no seu tempo. Mas aquilo também que você ignora, recusa, né, digamos, começa a perder a força exatamente. E é por isso que dominar a tua própria atenção é uma das habilidades mais poderosas que você pode desenvolver. Porque tá tudo bem, você acordou, fez uma técnica, mas e o resto do dia, onde é que tá a tua história interna? Aonde é que tá as tuas conversas internas no resto do dia? Eu acordei e fiz os mantras, que eu sou maravilhoso, que eu sou maravilhosa, que eu sou Deus e não a outro e tudo mais. Inclusive, aliás, se esse tipo de conteúdo já fez a tua mente expandir um pouquinho agora, lá no nosso grupo do Telegram a gente tá entrando mais fundo nisso. Nós vamos fazer mais uma semana, sabe? A gente tá fazendo esse movimento muito forte, sabe? De pessoas que decidiram se tornar mestres na sua atenção. Porque realmente, sabe? Você escolhe parar de reagir à realidade e começa escolhe comandar um estado interno de forma consciente. Que estado que você está escolhendo ocupar agora? Nas técnicas? Na próxima história de sucesso? Bom, então é isso. Se você quiser participar do nosso grupo do Telegram, eu vou deixar o link fixado no primeiro comentário e também na descrição. Mas agora, me conta uma coisa nos comentários. Qual circunstância você vai começar a trabalhar a seu favor? Eu ia dizer a partir de hoje, mas não. A partir de agora. Porque a partir do momento que você entende isso,
a tua realidade não vai ser mais a mesma. Porque deixa eu te falar uma coisa, o que acontece é que o teu cérebro, eu prometo que isso vai explicar, porque às vezes você afirma coisas lindas, sabe? Mas 5 minutos depois já tá surtando com a realidade. Bom, então vamos falar um pouco aqui de mente, né? Você tem a sua mente consciente e você tem a sua mente subconsciente. E a tua mente consciente é aquela que tá assim, agora vai dar certo, agora eu vou mudar minha vida, agora eu vou terminar esse negócio vai expandir, vai crescer, meu negócio vai bombar, meus clientes estão chegando todo dia, agora vai. Só que o problema é que essa parte da tua mente é tipo, eu vou começar a dieta segunda-feira, né? Tipo, sabe aquela pessoa, eu vou começar a dieta na segunda? Eu vou começar segunda-feira, sabe essa promessa? Ou então a pessoa que fala assim, não, segunda-feira eu vou começar a academia, né? Essa é a tua mente consciente. Mas quem realmente manda na história, que manda em tudo, é a parte lá de trás do cérebro. Quem é? É o subconsciente. E o subconsciente é tipo aquele tio que diz, sabe? Isso nunca funcionou antes, por que funcionaria agora? Né? Ou então aquele parceiro ou a tua parceira que não te apoiam no teu negócio, a tua família, os teus pais, ou whatever, da pessoa que você começou uma coisa, não deu certo. Você começou uma outra coisa, não deu certo. Começou algum outro trabalho, não deu certo. Então, imagina essa situação. Você afirmou, eu sou próspero, eu sou sucesso em todas as áreas da minha vida, mas 5 minutos depois, você abre o aplicativo do banco e o cérebro, ele entra em ação, tipo, que passou? Não tem nada aqui. Aí começa toda aquela novela mexicana. Então é aqui que começa a parte engraçada da história, porque muitas pessoas querem essa vida extraordinária, mas continuam usando o mesmo cérebro programado para sobreviver. Reclama de tudo, desconfia de tudo. É tipo querer virar milionário, mas o cérebro ainda está operando na versão promoção do supermercado. A pessoa afirma, eu sou milionário, eu sou próspero, mas quando vê um preço mais caro no mercado, meu Deus do céu, quem que pode pagar isso? Um azeite de oliva, um azeite de oliva, um azeite de oliva, meu Deus do céu, até misturou todas as línguas agora. O que é isso aqui? O óleo de azeite, meu Deus, o azeite de oliva tá 100 conto. Um pedacinho de queijo, sim, claro. Eu também, quando vou no Brasil, eu também me apavoro com os preços. Um queijo, que aqui é $5, é R$60. Mas qual o significado que eu dou? Eu penso em dólar. Aquela, né, tentando ajudar. Mas, voltando aqui, pessoal, brincadeira, só pra você rir um pouco, mas eu não sei se você tá percebendo a contradição. Aí pronto. O cérebro consciente quer uma realidade nova, mas o subconsciente está rodando um programa antigo que aprendeu lá atrás, não sei a quando tu era criança, com a consciência coletiva, ou não sei com quem, que é difícil mesmo, que a vida é difícil, que tem que ser com sacrifício, que dinheiro é complicado mesmo, que as coisas boas são sempre para os outros. Ele tem isso porque ele tem o papaizinho dele rico. Aquele ali tem porque é político. Aquele ali tem porque rouba. Aquele ali tem porque é corrupto. Eu sei que a culpa não é tua. Eu sei que a culpa não é tua porque isso aconteceu. Porque durante os primeiros anos da tua vida, essa parte consciente do cérebro não estava totalmente desenvolvida. Ela estava dormindo. Até os 7 anos, o teu subconsciente está abertaço ali, sugando todas as informações. Ou seja, né? Você praticamente era uma esponja emocional, Bob Esponja, absorvendo tudo que acontecia ao teu redor.
Então, se tu via teus pais lutando feito uns loucos em relação ao dinheiro, se alguém falava em casa que dinheiro era difícil, ou que sempre tá guardando as coisas porque parece que não tem o suficiente. Hoje em dia, a analogia que eu gosto de dar pro dinheiro é usando meu aplicativo de música. A primeira vez que eu usei meu aplicativo de música, ele vem com 2.500 de crédito. E cada música é 10 de crédito. E o primeiro mês eu tava assim, ai, como é que é? Ai, tava tipo, essa música não deu certo, vou fazer mais músicas. Ai, vai acabar com meus créditos. Ai, vai acabar com meus créditos. Aí o primeiro mês, não usei todos os créditos. O segundo mês, ainda tava com aquele pouquinho ainda de, tipo, não tenho mais do que o suficiente. Sobrou bastante crédito. Aí depois eu disse, quer saber? Eu vou fazer quanto de música possível puder. Eu nunca usei todos os créditos. Todo dia 30 do mês, atualizo os meus créditos para 2.500. E hoje em dia eu penso assim, ok, assim que eu vejo dinheiro, eu sempre tenho mais do que o suficiente. Eu vou usando ele, mas eu vou tendo retorno. Nunca acaba. Nunca acaba. É essa analogia. Se você tem alguma analogia para usar na sua vida que seja de benefício para que você faça que as circunstâncias trabalhem sempre a seu favor. E hoje em dia é assim que eu penso em relação. Porque eu uso os créditos. Mesmo que eu faça vídeos. Se eu fazer vídeos, eu acho que não sei, 25 ou 30 por crédito. E mesmo assim nunca acaba. Nunca acaba. Então, se alguém, por exemplo, dizia na tua família, você cresceu com aquela tia solteira falando pra você que todo homem é cachorro, homem não presta, que relacionamentos são complicados. E aquilo virou um programa rodando na tua cabeça, dentro de ti. E aí, anos depois, a pessoa olha para a própria realidade e pensa, por que a minha vida é assim? Sem perceber que a grande parte que ela chama de realidade são conjuntos de ideias que você comprou, se alinhou e concordou sem mesmo perceber, bebê de luz. Então, toda vez que você tem um desejo por algo melhor, mais dinheiro, um relacionamento incrível, uma vida mais leve, saúde, liberdade, um corpo maravilhoso, ou de que você quer viver a tua vida do digital ou do computador e quer viajar e quer ter essa independência financeira, porque isso já eu só quero te deixar saber que isso não aparece do nada. Isso já é literalmente uma versão de você que já existe e está chamando a tua atenção. É como se existisse um estado onde aquela versão da tua vida, já é normal para mim. É normal para mim eu ir no mercado e não só pegando as coisas e não pensando em relação ao dinheiro, pensando na qualidade de vida que eu vou ter, na qualidade de tempo que eu vou ter com a minha família, na qualidade de saúde que eu vou ter. Você vai ocupando esse estado, é como se esse estado tivesse dizendo, ei, vem pra cá, que é bem melhor, vem pra cá que não tem tanta correnteza. Ou então vem pra cá, a água tá ótimo. O desejo funciona exatamente assim. Ela não aparece para te frustrar. Ela aparece para te mostrar que já existe um estado diferente disponível, mas você não consegue nem enxergar isso porque você tá dando um significado que não é a seu favor, as circunstâncias. Outra pegadinha também que quase ninguém percebe é que a maioria das pessoas sente o desejo e imediatamente volta para o estado antigo. É como alguém que olha para um restaurante incrível. Inclusive eu fui num restaurante incrível ontem com a minha família. E você olha para aquele restaurante incrível, aí decide voltar para casa porque comer miojo é mais seguro. Isso acontece porque o cérebro antigo
tá programado para repetir o passado. Ele, o que acontece? Ele fica pegando essas memórias antigas e usa isso como prova do que é possível ou impossível. Então a pessoa olha para a vida dela hoje e pensa, sempre foi assim, então provavelmente sempre vai ser assim. Ou então é o destino, é karma. Palhaçada é essa? De que é karma, de que é destino? Se eu fosse entrar nesse ponto de vista que é destino, eu nunca teria saído da primeira cidade que eu morei. Só que isso é literalmente um erro de interpretação do cérebro, porque a realidade que você vê agora não é o presente puro. Inclusive, quando eu comecei eu acho que eu vou fazer um vídeo sobre falar isso, sobre circunstâncias a seu favor. Aí agora, claro que o algoritmo começou a mandar para mim vários vídeos que 3D é o passado, 3D é uma ilusão, 3D não é real. Aqui é basicamente eco do estado que você ocupou antes. Por isso que não adianta fazer nada aqui fora. Por isso que não adianta você perder tempo em querer controlar coisas aqui fora para que as coisas aconteçam. É como se fosse uma fotografia antiga que ainda está sendo projetada e toda vez que você reage emocionalmente a ela, reclamando, duvidando, entrando em medo, se frustrando, reagindo com raiva, com ansiedade, com medo, você está basicamente renovando aquela fotografia antiga, como se você estivesse dizendo para o cérebro, isso ainda é a minha realidade. Assim você não sai da história. Se a realidade atual é apenas a consequência dos estados antigos, se a realidade atual é apenas consequência dos estados antigos, então mudar o estado muda inevitavelmente a história que vem depois. O estado não significa repetir as afirmações nervosamente com medo. Não, o estado significa assumir internamente que aquela versão da vida para você é normal, é natural para mim já ser essa pessoa. É normal, é natural, é possível. Quando isso acontece, o cérebro para de lutar contra a ideia e começa a se organizar tudo a teu favor. Então, mas o que eu faço então quando eu pensar nas coisas que eu desejo? Quando você pensar em dinheiro, quando você pensar na saúde, quando você pensar no relacionamento, a pergunta não é se isso é possível, é qual estado eu estou ocupando agora? Porque os estados são infinitos. Mas por que você está escolhendo o estado de raiva, o estado de não escolhida, o estado de eu preciso fazer todos esses passos A, B, C, D, tudo linear para que eu tenha isso que eu tanto desejo? Existe um estado onde tudo parece difícil. Existe um estado onde tudo parece fluir. Existe um estado onde você sente que precisa lutar pela vida, que você precisa fazer. E também existe o estado que parece cooperar com você. Só que o mais engraçado, né, é que a maioria das pessoas acredita que esses estados dependem das circunstâncias. Depende de que a pessoa está interessada em mim, se ela dá uma curtida nos meus stories, que ela tá com saudade, se ela me mandar uma mensagem, que ela quer me ver, se ela ligar, ou que eu sou sucesso, se eu tiver 1 milhão de inscritos, que eu sou sucesso sabe? Quando na verdade as circunstâncias é o que acabam refletindo o estado que foi ocupado primeiro. No final das contas, a tua vida funciona muito mais como a história que você está escrevendo do que você tá como esse roteiro fixo que já veio pronto, que é karma, que é destino. E o passado só existe quando você volta emocionalmente para ele. Quando você para de alimentar aquele estado antigo, ele começa a desaparecer naturalmente. Como eu faço para não ter raiva? Como eu faço para não ter ansiedade? Pare de alimentar esse estado. Como eu faço para parar de alimentar esse estado? Não tendo consciência dele, colocando foco no estado que você não é ansioso, que você não é
É frustrado ou com raiva? Qual que é o oposto de tudo isso? Qual que é o oposto do medo? Não seria amor? Porque depois disso, o estado novo ele começa a ganhar espaço, é literalmente como mudar um capítulo em um livro. A pergunta é apenas uma: qual capítulo você decide viver agora? Qual estado você decide ocupar agora? Então é isso. Nossa, mãe, preciso de água, minha garganta chega a estar seca. Eu assumo que você é sucesso, feliz, manifestação.